Olá artista, olá agente cultural, meu nome é Lígia Franco, sou agente territorial de cultura e esse aqui é mais um vídeo do Plano de Ação ECOAR. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre história das políticas culturais no Brasil e para isso eu quero perguntar para você sabia que o escritor Mário de Andrade, um dos expoentes do modernismo brasileiro e um dos maiores escritores do nosso país, também foi um grande ativista cultural? Mário de Andrade foi um dos responsáveis por inaugurar as políticas públicas de cultura no Brasil. Isso porque, de 1935 a 1938, o escritor fez parte do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Nesse período, ele inovou por trazer um pensamento, para a época, de que a cultura seria algo tão vital quanto o pão. Ele promoveu também uma maior intervenção do Estado que abrangia diferentes áreas da cultura. Propôs uma definição ampla sobre a cultura, que vai além das belas artes, mas que também agrega a cultura popular. Uma outra inovação proposta por Mário de Andrade foi entender que patrimônio também abrange aquilo que é imaterial e intangível. Mário de Andrade também realiza 2 missões para a região amazônica e nordestina, se deslocando do então eixo dinâmico do país, por entender que essas 2 regiões possuem um acervo significativo na área cultural. Estes experimentos foram tão revolucionários que, mesmo tendo acontecido em escala municipal, é um dos períodos mais estudados da política cultural no Brasil. Hoje podemos achar que essas atuações de Mário de Andrade não foram exatamente super inovadoras, mas a gente precisa levar em consideração o contexto daquela época. A gente está falando de um período que rompe com uma tradição anterior, durante os períodos aí que a história denomina como Brasil Colônia, Brasil Imperial e República Velha, em que a tradição cultural reforçava as características autoritárias, elitistas e eurocêntricas da cultura. A partir de 1930, o Brasil passa por alterações políticas, econômicas e culturais. É durante o governo de Getúlio Vargas que o Estado começa a realizar uma série de intervenções na área cultural. É uma época de bastante ambiguidade, porque estamos falando da Era Vargas, um período ditatorial que durou de 1930 a 1945. Onde a repressão, a censura e a opressão caminhavam ao lado das formulações, práticas e da legislação cultural e também da criação de organizações na área da cultura, como é o caso, por exemplo, do SFAM, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado em 1937 e que foi o precursor do que hoje a gente conhece como o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa relação paradoxal entre a cultura e o autoritarismo voltaria a se repetir mais tarde, durante a ditadura militar no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho de história para a gente compreender a política pública, as políticas culturais e a cultura do nosso país. E continue comigo para os próximos vídeos acompanhando aqui o Plano de Ação ECOAR.